2 Coríntios, capítulo 11. Eu tenho um desafio sobre a minha vida. Eu fui desafiado a andar em Deus. Esse é o grande desafio da nossa época. Não estamos falando de andar numa igreja. Não estamos falando de andar num sistema. Não estamos falando de andar numa vida religiosa. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando em andar em algo que Deus preparou para mim e para você. Precisamos, irmãos, entender e desfrutar daquilo que já está pronto ao nosso respeito. Nós precisamos aprender a tomar posse e usufruir do que é nosso. Eu tenho uma herança. Como filho de Deus, eu sou filho dele. Meu irmão mais velho pagou um preço da minha herança. Jesus Cristo morreu na cruz. Eu me tornei filho de Deus e também herdeiro do reino de Deus. O nosso desafio, queridos, é andar em Deus. Meu desafio é andar em Deus. E andar em Deus é andar numa vida de fé. Não é numa vida de religião. Não é numa vida de mesmice. É numa vida abundante. Na verdade, quando o Evangelho ele nos atrai, quando o amor de Deus nos alcançou, o Evangelho nos resgatou, o apóstolo Paulo diz assim, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um poço de miséria, de um lamaçal, situação terrível, e nos colocou nossos pés firmados numa rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. E Ele nos desafia a nós nos manter firme. Firmar os pés na rocha é praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Você começa a praticar essas verdades espirituais. Tem o poder da palavra, tem o poder da oração em línguas, tem o poder da meditação, tem o poder da confissão da palavra. Você precisa aprender. Você começa a praticar essas verdades espirituais. Você começa a andar em Deus. Você não começa a andar mais segundo o curso do mundo. Paulo também disse em Efésios capítulo 2, nós andávamos outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas o grande amor dele nos alcançou, e ele nos deu vida novamente, e nos deu uma condição. Hoje, irmãos, nós não precisamos andar mais segundo a nossa mente. Não precisamos andar mais segundo as nossas circunstâncias. Não precisamos andar mais segundo aquilo que a gente vê. Você não move Deus. Deus já se moveu por você. Ele se moveu quando deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. O dia que você converteu, a vida de Deus veio para dentro de você. Irmãos, o primeiro passo para você andar em Deus é receber a vida de Deus. E a conversão, a crença no Evangelho, traz a vida de Deus para você. E agora você não precisa mais viver segundo as tuas circunstâncias. Você não precisa mais viver segundo as tuas circunstâncias, segundo o que você vê, o que você acha, o que você sente. Isso são coisas, atributos da alma. Mas você pode viver e deve viver segundo o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz é a verdade a teu respeito. Porque a palavra de Deus é a verdade. Não existe outra verdade, irmãos. Estamos pregando várias verdades por aí. E muita gente, por não conhecer a verdade, não está com os pés fincados na rocha, começa a acreditar em coisas que não são verdades. Esse texto aqui, vamos ler. 2 Coríntios capítulo 11, diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, né? Suportar-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Na verdade, irmãos, quem está preparando vocês é a palavra de Deus, preparando vocês para ser apresentada a um só esposo, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu fico como alienado, falando tantas vezes as mesmas coisas para vocês, tantas vezes martelando com a mesma palavra. Vamos andar em fé, vamos andar em Deus, vamos andar em Cristo, vamos andar no Espírito, vamos batalhar pela nossa fé, vamos andar em fé, porque a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela sua fé. Não diz que o justo viverá por pertencer a um sistema,
Não, a Bíblia diz que o justo vive por fé. E esse texto diz assim: eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Versículo 3. Mas eu receio que, assim como a serpente, o diabo, o espírito do engano, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos, o maior ardil de Satanás, como diz lá em João 8, diz assim que o ladrão não vem a não ser para roubar, matar, destruir. Jesus veio para dar vida com abundância. Mas quando o diabo, ele não consegue roubar da sua vida, quando ele não consegue matar, e quando não consegue destruir, porque essa é a obra dele, aí ele usa o grande ardil de Satanás, que é o engano. O grande ardil dos nossos dias, que o diabo tem usado no meio da igreja, no meio dos santos, é o engano. Se o Satanás, ele puder fazer com que você acredite no engano, ele venceu a guerra. Se o diabo conseguir, através de palavras, usando até outras pessoas, usando até pregadores, usando até os altares, o grande ardil de Satanás é usar o engano para que a pessoa perca a simplicidade do Evangelho. Mas você precisa aprender a crescer na fé, fazer com que a tua fé aumente de um nível em que você chegue num lugar onde as coisas já estão todas prontas para mim e para você. Nós estamos falando aqui sobre o ardil de Satanás no engano. Então, quando vem o engano, por que muitas pessoas aceitam o engano religioso? O grande ardil de Satanás não é te mostrar o que é errado, porque o que é errado você sabe. E aqui esse texto, ele se refere como a serpente entrou no Éden. A serpente distorceu a palavra de Deus. Deus disse assim: não coma desse fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. E a serpente chegou para Eva e disse assim: é assim que Deus disse? Então semeou, na verdade, uma dúvida no coração de Eva. E muitas vezes, quando nós não temos dentro de nós a verdade de Deus, a verdade da palavra, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, a unção que ensina a respeito de todas as coisas, irmãos, nós somos facilmente enganados. Porque o diabo pode vir soprar no seu ouvido um ardil de engano, e se você não tiver firmado na verdade da palavra de Deus, você pode ser enganado. O meu grande desafio é vencer, irmãos, as menores coisas sobre a minha vida, para que a minha vida em Deus, ela flua, para eu experimentar toda a minha história, porque tem uma história escrita a meu respeito, tem uma história escrita a seu respeito, e o meu grande desafio são vencer pequenas coisas. Ninguém de nós tropeça em grandes coisas, porque grandes coisas você vê e desvia, mas pequenas coisas você pode tropeçar, pequenas coisas que o Espírito Santo está mostrando, coisas que para mim passavam batida, eram tão normais, eram coisas corriqueiras do dia a dia, mas está fazendo um mal tão grande. As coisas pequenas fazem um mal tão grande à nossa vida, irmãos. E quando você não tem a luz, a candeia do Espírito Santo, da palavra de Deus dentro de você, iluminando, tem coisa que está escondida. A palavra de Deus tem uma parábola que diz ali que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa. Diz que a mulher acendeu a candeia, varreu bem a casa e encontrou. Na verdade, meu desafio é varrer bem a casa, para encontrar as dracmas e superar os desafios de vencer a minha própria alma. O meu grande adversário não é o diabo, porque o diabo já está vencido em nome de Jesus. Porque quando Jesus disse está consumado, ele desceu no inferno, tomou das mãos do diabo a chave da morte do inferno e saiu de lá vitorioso. Essa autoridade foi dada a nós. A autoridade que estava sobre Jesus está sobre a nossa vida. E aqui Satanás, quando ele não consegue, segundo esse texto, ele não consegue executar uma obra maligna na sua vida, porque você está acima, em autoridade sobre ele, e também está buscando em Deus, ele tenta o ardil do engano, com astúcia,
Então o Satanás, irmãos, é um ser exterior. Então, mas ele pode vir conversar com você. Por isso que você precisa identificar a voz de Deus sobre a sua vida e a voz do diabo e a voz da sua própria alma. São vozes. Estou ouvindo vozes agora. Na verdade, a sua consciência, ela traz uma voz. O Espírito Santo traz uma voz. Quando você está cheio da palavra, a voz do Espírito Santo se torna audível, dizendo: vai por aqui, vai por ali, não faz isso, não faça aquilo. Mas ele não impede você, porque o arbítrio foi dado por Deus. Mas ele te mostra o caminho, ele te guia a verdade. Mas o diabo também vem e semeia, né, enganos. E se você não está firmado com seus pés na palavra de Deus, é possível que a gente seja enganado. Por isso a importância, igreja, de você passar um tempo com Deus, buscando a Deus, meditando na palavra, tendo uma posse, a palavra de Deus sempre com você, escondendo a palavra de Deus dentro de você. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, confessando a palavra, assimilando a palavra, adorando, orando, intercedendo, orando em línguas. São práticas espirituais que vão fazer você uma rocha e vai crescer dentro de você a árvore da sua fé. Sua fé, o dom que Deus te deu, o dom que Deus me deu. Deus distribuiu uma medida, é a medida do teu chamado. Quando você desenvolve a sua fé. Continuando esse texto aqui, Paulo ainda exorta que se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus, olha, irmãos, o que tem pregado de Jesus aí, e os enganos estão entrando por todas as portas. Por isso, irmãos, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio para dentro de você. João diz que a unção que você recebe dele, essa unção, ele está falando do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo é a pessoa capaz de conduzir você em Deus, de mostrar para você a verdade dele. Quando você usa o Espírito Santo, usa assim no sentido de ouvi-lo, à medida que você se envolve com a palavra de Deus, dentro de você, você começa a observar as vozes que vêm falar. A voz da tua mente, a voz da tua vontade, a voz da emoção. Mas você precisa viver pela sua fé. Você não tem que viver segundo o que você olha. Não tem que viver segundo o que você acha. Não tem que viver segundo a circunstância. Você tem que viver segundo o que a palavra de Deus está dizendo. Como o pastor disse muitas vezes aqui, nós não negamos circunstância, irmãos. Nós não negamos a doença, mas nós cremos na cura. Essa é a verdade. Não negamos as circunstâncias. Não negamos uma dor aqui, uma dor ali. Estamos pregando sobre você crescer a sua fé e ir para um lugar onde as coisas já estão prontas, em nome de Jesus. É nisso que eu creio. O reino de Deus, irmãos, o reino de Deus é isso. Louve a Deus pela sua cura, irmãos, pela sua prosperidade, pela salvação da sua família. Comece a louvar a Deus. É uma arma muito poderosa. Eu gostaria que você fosse lá para o livro de Judas. Nos nossos dias, irmãos, há um dia de muitos enganos religiosos. E se nós não estivermos espertos na nossa fé, com a nossa fé sendo ativada todo dia pela palavra de Deus, pela adoração, pelo tempo com Deus. Judas, versículo 3. É um livrinho de 25 versículos. Mas tem uma riqueza muito grande dentro desse livro. Eu desafio vocês a andar em fé. O que é andar em fé? É andar em Deus. O que é andar em Deus? É andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar na sua nova natureza, na condição de Deus que está em você. Essa condição é dada mediante o Evangelho. A condição para Deus operar em você é o nascer de novo. Quando você nasce de novo, dentro de você, você é uma nova criatura. A vida de Deus vem para dentro de você. E o apóstolo Paulo diz que nós não precisamos mais andar como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós podemos viver segundo o Espírito. E é isso que é o nosso desafio, andar em Deus. Precisamos estar com a nossa fé ativada para não sermos enganados e perdermos a simplicidade do Evangelho. Tem muitas coisas, né, irmãos? Pessoas que estão vendendo a bênção de Deus, vendendo o Evangelho, vendendo cura, vendendo prosperidade, vendendo isso, vendendo aquilo, extorquindo o dinheiro do povo. Você conhece alguém que está nesse Evangelho?
Cuidado, pode estar sendo enganado. Nós não estamos em tempo de você pagar nada, irmãos. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. O preço do meu resgate foi pago. O preço da minha prosperidade foi pago. O preço da minha cura foi pago. Você não precisa pagar mais nada. Acabou. Graça significa favor. Nós vivemos um tempo de graça. Deus não está te punindo. No tempo da graça, Deus não pune ninguém, porque a porta do Evangelho ainda está aberta. E muitas pessoas, irmãos, estão sendo enganadas pelos ardis do diabo, porque não conhecem a palavra, não têm comunhão com a palavra, não se envolvem em práticas espirituais. Por isso nosso desafio, como eu falei no início, ande em Deus. Comece a andar em Deus. Comece a descobrir como é importante o relacionamento com Deus. Judas, versículo 3, diz assim: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé foi entregue, irmãos, para a igreja primitiva, uma fé que operava milagres, uma fé que operava o poder de Deus, uma fé em que uma pregação convencia, muitas pessoas. Então, na verdade, a fé verdadeira foi distribuída já. Eu preciso me apropriar da fé. Deus deu o dom da fé para você. Você precisa desenvolver esse dom, porque se nós não desenvolvermos a fé, nós não conseguiremos experimentar o que Deus tem para mim e tem para você. E corre o risco de nós sermos enganados por Satanás. Corre o risco de nós sermos enganados pela serpente, pelos seus ardis, pelos seus enganos. Aqui no versículo 4, olha a sua Bíblia aí, diz assim: certos indivíduos introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus, a graça de nosso Deus, e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é uma dissimulação? É você mascarar a verdade. É que nem você comprar leite do leiteiro, o leiteiro entrega leite na sua casa e põe água no leite. Então dissimulação é isso. É o evangelho sendo misturado. Existe um evangelho sendo pregado. Eu creio no evangelho, como Paulo disse ali em Romanos, o evangelho de fé em fé, o evangelho de glória em glória, porque o justo vive da fé. É esse evangelho que eu creio. O evangelho, irmãos, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esse é o verdadeiro evangelho, não o evangelho dissimulado. Aqui no texto está dizendo que esses indivíduos entraram na igreja. Se o apóstolo Judas estava vendo naquela época, você imagina hoje. Então, queridos, se você não tiver abastecido da palavra de Deus, é bem provável que você seja enganado, pagando indulgências, pagando para ter. O evangelho é: de graça recebestes, de graça dai. Paulo disse assim: nós não somos como muitos que estão mercadejando a palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus um negócio. Eu não estou atrás de negócio, e Deus também não está atrás de sócio. Deus não quer sociedade com ninguém, Ele quer a minha vida e a tua. Deus não quer sociedade comigo e com você, Deus quer o teu coração. Hoje em dia são pequenas igrejas, grandes negócios. 1 Coríntios capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, leia lá, está dizendo, nós não somos como muitos que mercadejam o evangelho. Não estamos aqui para arrancar o seu dinheiro. Irmãos, nós não podemos nos expor a nossa alma ao engano. O ardil do diabo é pior que roubar, matar e destruir. Se ele conseguir te enganar, acabou. A tendência é você ser morto, destruído. Por isso você precisa passar tempo com Deus. Você tem que desligar sua televisão um pouquinho, desligar seu rádio um pouquinho, fechar as revistas e os jornais, se trancar num quarto e ficar lá: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, lendo a palavra, sendo ministrado pelo próprio Espírito Santo.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você tem que deixar o fardo em Jesus. Quando você aprende dele, quando você toma o jugo dele. Sabe o que é jugo, né? Onde põe o boi para lavrar, põe nas costas do boi. Sempre põe o boi antigo e o boi novo. O antigo sabe lavrar, o outro não. Aí o boizinho novo não quer nem lavrar, mas o boi velho vai arrastando o outro. Ele aprende a lavrar na marra. Aprenda de mim, busque em mim. Põe o meu jugo sobre você. Busque em mim, busque na minha palavra. A minha palavra é espírito e vida. Bem-aventurado é aquele que firma os seus pés numa rocha de fazer o que a palavra de Deus diz. Irmão, quando você está cheio da palavra, não existe ardil do diabo que toque a sua vida. Não existe ardil do diabo que venha atormentar a sua vida. Porque você diz, diabo, sai. Isso é engano do diabo. Eu não aceito, porque o Espírito Santo já me revelou isso. Indivíduos se introduzidos com dissimulação, pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. Irmãos, eu não quero uma graça toda dissimulada. Eu não quero uma graça libertina. Eu quero o poder de Deus sobre a minha vida. Então busque Deus, ande em Deus. Fortaleça seu interior. Fortaleça a sua nova natureza, seu espírito. Mas como é que eu faço isso, pastor? Lendo a palavra, adorando Deus, orando, levantando as tuas mãos. Paulo diz assim: dando graças a Deus em tudo. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual foi a última vez que você falou em línguas? A oração em línguas, irmão, não é aquela para o reteté, que é um arrepio que você sente de vez em quando numa vigília, num culto poderoso, que o fogo vem e toma você e você sai pulando que nem pipoca. Não, a oração no Espírito é uma oração que ela foi dada para você, levar você a andar em Deus. Isso está escrito nesse livro de Judas, versículo 18, 19 e 20. Você precisa se envolver com essas coisas. Aqui no versículo 10, está falando desses homens que dissimulam a graça de Deus. Esses, porém, quanto a tudo que não entende, difamam. Tem uns que não entendem e difamam, né? E quanto a tudo que compreende, outros compreendem, né? Por instinto natural, sem Deus, sem o poder do Espírito Santo, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. E aí ele vai falando, vai lá para o versículo 19. Olha para a sua Bíblia aí, querido. Versículo 19. Diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Essa palavra sensuais aí no original significa sentidos. São divisões dos sentidos da alma. A palavra mais correta: do eu acho, do eu penso, do eu quero, do que eu estou vendo, a parte circunstancial. Aí o versículo 20, ele vem a grande chave desse texto na vida da fé. Vós, porém, amados, edificando sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo de Deus, falando em outras línguas. Quando você fala em outras línguas, você edifica o seu interior, acima das suas circunstâncias, acima do que você está vendo, acima do que você está sentindo, acima da situação. Deus te coloca num outro lugar. Quando você ora em línguas, você é conectado com o Espírito de Deus, porque existe um coração cheio de Deus, que as coisas começam a acontecer dentro de você. Tem coisinhas que o Espírito Santo está me mostrando. Poxa, você nunca viu isso? Porque a candeia do Espírito Santo foi acesa na minha vida e foi acesa na sua vida. Queridos, não seja enganado no Evangelho. Envolva-se com Deus. Ande em Deus. Ande em Deus.